Olá, meus queridos, neste vídeo nós falaremos sobre a composição dos níveis escolares, assunto recorrentemente cobrado em provas de concursos educacionais. Embora seja um assunto muito simples, muito fácil, ainda causa confusão aí na cabeça de muitos candidatos. Mas depois dessa aula não haverá mais confusão nenhuma, candidato nenhum vai confundir os níveis escolares. Bom, eu sou Fabiana Lagar, professora de conhecimentos pedagógicos. Antes de nós começarmos a falar sobre a composição dos níveis escolares, eu quero fazer um esclarecimento. A nossa LDB, lá no artigo 1º, caput, diz assim: a educação abrange processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. E daí ela complementa no parágrafo único desse artigo 1º. Esta lei, ou seja, a LDB, disciplina a educação escolar. Então, vamos falar aqui da composição da educação escolar. Aqui, então, no nosso material, a nossa LDB, então, diz o seguinte: esta lei, ou seja, a LDB, disciplina a educação escolar. Essa educação escolar, de acordo com a nossa LDB, se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. A nossa LDB ainda diz o seguinte: que essa educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à educação e à prática social. Bom, isso aqui nós temos lá no início da nossa LDB, lá no artigo 1º, e agora vamos falar sobre a composição da educação escolar, a composição dos níveis escolares, e nós vamos encontrar isso lá no artigo 21. Então, de acordo com a nossa LDB, ela diz assim, o nosso texto diz o seguinte, que a educação escolar será composta pela educação básica e pela educação superior. Aqui nós não abordaremos a educação superior, porque a maioria de vocês atua na educação básica. Então, vamos nos concentrar aqui na composição da educação escolar e da educação básica. Então, vamos lá. A educação escolar, ela será formada pela educação básica e pela educação superior. A educação básica, por sua vez, será formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. A educação infantil será oferecida em creches ou em entidades equivalentes às crianças de até 3 anos de idade. E também a educação infantil será ofertada em pré-escolas às crianças de 4 a 5 anos de idade. O ensino fundamental, ele terá duração de 9 anos, com início aos 6 anos de idade. E o ensino médio tem a duração mínima de 3 anos de idade. Aqui, então, nós temos a composição da educação básica. A educação básica, então, é formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E aí eu trouxe essas outras informações complementares aqui que estão em outros artigos, essas informações que tratam aqui das idades e do tempo de duração aqui, ensino fundamental, médio e também educação infantil. Além da educação básica, nós temos também a educação básica obrigatória. A básica obrigatória é aquela dos 4 aos 17 anos de idade. Obrigatória porque o Estado é obrigado a ofertar, Estado no sentido de poder público, e as famílias, os pais ou responsáveis são obrigados a matricular. A educação básica obrigatória, olha bem, a educação básica obrigatória é dos 4 aos 17 anos. Portanto, a educação básica obrigatória inclui as pré-escolas, ensino fundamental e ensino médio. A educação básica obrigatória não inclui as creches. As creches, elas fazem parte aí da educação infantil, mas aquela educação básica obrigatória vai incluir pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. É incrível, meus queridos, o número de questões que aborda exatamente o que está aqui neste quadro. Vamos então para algumas questões verificarmos como que esse assunto aqui é cobrado em prova. Vamos lá então. Diz assim, uma questão agora, 2023, diz assim: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 20 de dezembro de 1996, estabelece a finalidade da educação no Brasil.
como esta deve estar organizada, quais são os órgãos administrativos responsáveis, quais são os níveis e modalidades de ensino, dentre outros aspectos em que se define e se regulariza o sistema de educação brasileiro com base nos princípios presentes na Constituição Federal de 1988. Sobre os níveis, de acordo com a EDB, a educação escolar é composta. Então, aqui o examinador quer saber os níveis da educação escolar. Voltando aqui, os níveis de educação escolar são educação básica e educação superior. Porque infantil, fundamental e médio dizem respeito à composição da educação básica. Aqui o examinador quer saber qual é a composição da educação escolar. E aí a composição, os níveis são educação básica e educação superior. Vamos lá. Letra A, educação básica, ok. A educação básica, ela compõe, aí é um nível da educação escolar, mas não é somente isso. E aqui só tem a informação da educação básica. São 2 níveis, né? Aqui o texto ainda fala sobre os níveis, de acordo com a LDB, os níveis de educação escolar. Então, não é a resposta A. Ensino médio e ensino superior. Ensino médio faz parte da educação básica, não é um nível da educação escolar. E a nomenclatura correta é educação superior, mas mesmo assim estaria errado por conta do ensino médio. C. Ensino fundamental e ensino médio, não. Ensino fundamental e ensino médio integram, compõem a educação básica. Letra D, educação básica e educação superior. Maravilha, é a letra D de dinheiro, de diário oficial. A letra E está errada, porque a educação infantil e ensino fundamental integram a educação básica. Aqui, quando o examinador te perguntar sobre os níveis de educação escolar, ele quer que você responda educação básica e educação superior. Simples assim, meus queridos. E atenção, pelo amor de Deus, nós não vamos usar as expressões primeiro grau, segundo grau. Meu povo, essas expressões não existem na nossa LDB. E nós, como profissionais da educação, não podemos usar nomenclatura incorreta, equivocada. Então, nós não vamos falar primeiro grau, segundo grau de jeito nenhum. Vamos falar ensino fundamental, ensino médio, educação superior. Vamos voltar aqui para a nossa próxima questão. A próxima questão diz o seguinte: segundo o artigo 21 da LDB, Lei 9394 de 1996, compõem a educação básica. Então, no artigo 21, o artigo 21 fala que a educação escolar será formada pela educação básica e superior, e também o artigo 21 fala sobre a composição da educação básica. Então, vamos lá. A creche, a educação infantil e ensino fundamental. Aqui, esse item está errado, porque dá a entender que a creche é algo diferente da educação infantil, e não é. A educação infantil será ofertada em creches e em pré-escolas, então está errado. E a composição da educação básica inclui infantil, fundamental e médio. A creche está dentro da educação infantil, então errado aqui o item. E aqui, então, como eu falei, dá a entender que a educação infantil é diferente da creche, e na realidade nós sabemos que não é, porque a creche, a educação infantil será ofertada em creches e em pré-escolas. Então, infantil aqui está correto, educação infantil está correto, ensino fundamental correto, mas a creche não. B. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Ok, educação infantil é uma das etapas da educação básica, ensino fundamental e ensino médio. É a letra B mesmo, letra B de boleto pago. Vamos lá encontrar o erro na letra C. Apenas, meus queridos, quando encontrarem em questões de LDB, apenas, somente, exclusivamente, desconfiem da questão. Ela deve ter um erro. Apenas ensino fundamental e médio. Errado, porque faltou mencionar a educação infantil. D. Somente, olha somente aqui, somente educação infantil e ensino fundamental 1. Educação infantil está correto. Fundamental 1 está errado, porque aqui fala somente fundamental 1. A nossa LDB nem faz essa diferenciação, ela fala ensino fundamental. Então, o item aí está errado. Letra E, a educação infantil, ok. O ensino fundamental, ok. E o ensino médio. E educação superior, não. A educação superior é um dos níveis de educação escolar.
aqui a questão que é a composição da educação básica. Esse tipo de questão é recorrente em provas. O examinador tentar confundir níveis da educação escolar com a composição da educação básica. Fiquem atentos. Vamos agora para a nossa próxima questão, nossa última questão. Diz assim: responda de acordo com a LDB, Lei de Diretrizes de Base. De acordo com o artigo, aí tem um artigo lá que nós vamos completar. A educação escolar compõe-se de educação básica, que é formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E também a educação escolar, além de ser formada pela educação básica, será formada pela educação superior. Qual é o artigo que traz essa informação? Meu povo, questão extremamente simples, artigo 21. O artigo 21 diz exatamente isso aqui, tá? Que a educação escolar compõe-se de educação básica e educação superior, sendo a educação básica formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Bom, meus queridos, era isso que eu queria trazer aqui para vocês. Se vocês gostaram desta aula, se inscreva aqui no meu canal. Se essa aula foi útil para vocês, comentem aqui. E também não esqueçam de compartilhar com aqueles seus amigos que vão fazer concursos em área educacional. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá, pessoal!